Olá, meus irmãos, minhas irmãs, graça e paz. Boa noite para vocês todos que estão aqui, aqueles que eu não tinha falado ainda. Sejam muito bem-vindos. Você que está em casa acompanhando aí a nossa devocional dessa reunião de oração. Estamos aí de volta depois de quase um mês fora, um mês de descanso que Deus nos concedeu. Muito bom estar de volta, muito bom rever os irmãos. Apesar que essas férias foi um pouquinho diferente, a gente não saiu tanto, ficou por aqui em função lá da nossa obra, da nossa reforma de casa. Pudemos ver alguns irmãos nesse período, mas hoje, revendo aí o maior número de pessoas, o nosso coração já vai se aquecendo, né? Nessa noite fria do lado de fora, mas o coração está aquecido, está feliz de estar com os irmãos, amém? Vamos orar para a gente ler o texto da nossa devocional. Você que está em casa, você que está aqui na igreja, vamos abrir no Salmo de número 50. Salmos número 50. Convido você aí a abrir a sua Bíblia no Salmos de número 50. Quem achou, diga amém. Muito bem. Diz assim o texto, eu vou ler o Salmo todo, mas a gente vai ser bem breve. Vamos considerar principalmente os 3 últimos versículos, mas vamos ler o texto todo. É uma quarta-feira de oração e os salmos são orações. Fala o poderoso, o Senhor Deus, e chama a terra desde o Oriente até o Ocidente. Desde Sião, excelência de formosura, resplandece Deus. O nosso Deus vem e não guarda silêncio. À frente dele vem um fogo devorador, e ao seu redor ruge grande tormenta. Ele intima os céus lá em cima e a terra para julgar o seu povo. Ele diz: congreguem os meus santos, os que comigo fizeram aliança por meio de sacrifícios. Os céus anunciam a sua justiça, porque é o próprio Deus que julga. Escute, meu povo, e eu falarei. Ó Israel, e eu testemunharei contra você. Eu sou Deus, o seu Deus. Não o repreendo pelos seus sacrifícios, nem pelos holocaustos que você continuamente me oferece. Não aceitarei novilhos da sua casa, nem bodes dos seus apriscos, pois são meus todos os animais do bosque, e o gado aos milhares sobre as montanhas. Conheço todas as aves dos montes, e são meus todos os animais que vivem no campo. Se eu tivesse fome, não teria necessidade de dizê-lo a você, pois meu é o mundo e a sua plenitude. Acaso como eu carne de touros, ou bebo sangue de cabritos? Ofereça a Deus sacrifício de ações de graças e cumpra os seus votos para com o Altíssimo. Invoque-me no dia da angústia, eu o livrarei e você me glorificará. Mas o ímpio, Deus diz, de que lhe serve repetir os meus preceitos e ter nos lábios a minha aliança? Se você odeia a disciplina e rejeita as minhas palavras. Se vê um ladrão, você se torna amigo dele, e aos adúlteros você se associa. Abre a boca para o mal, e a sua língua trama enganos. Senta-se para falar contra o seu irmão, e difama o filho de sua mãe. Você tem feito essas coisas, e eu me calei. Você pensava que eu era igual a você, mas agora eu o repreenderei e porei tudo à sua vista. Considerem, pois, nisto, vocês que se esquecem de Deus, para que eu não os despedace sem haver quem os livre. Aquele que me oferece sacrifício de ações de graças, esse me glorificará. E ao que prepara o seu caminho, farei com que veja a salvação de Deus. Amém?
Amém. Meus irmãos amados, esse é um salmo que eu gosto muito, particularmente, porque ele é um salmo de despertamento. E não é um despertamento que venha da parte do Diogo. Ele é um salmo interessante, porque a gente vê no título que ele é um salmo de Asaf, mas toda a estrutura do salmo, o propósito desse salmo, é de um Deus que está falando. Ele é um despertamento da parte de Deus para a nossa vida. Eu queria deixar essa devocional para a nossa reflexão hoje sobre oração, nesses meses aí de julho e agosto, que a gente está nessas quartas-feiras se reunindo para orar. Menos intimidade com Deus significa muitas vezes mais familiaridade com Deus. E a gente se esquece de Deus. Veja bem, intimidade é diferente de familiaridade. A gente vai se acostumando com Deus. A gente vai domesticando Deus, até chegar ao ponto, como ele diz no versículo 21, quando Deus fala assim: você tem feito essas coisas e eu me calei. Você pensava que eu era igual a você. Nós fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus, mas nós não temos a capacidade de fazer um Deus à nossa imagem e semelhança. E esse texto, Deus fala com o povo, Deus está falando com o povo dele. Escuta, meu povo, no versículo 7 fala isso: escute, meu povo, e eu falarei. O versículo 1 começa assim: fala o poderoso, o Senhor Deus. Então, quando a gente sai da nossa casa e vem para a igreja orar, mais do que falar, ou quando a gente vem para a igreja cultuar, a gente deve vir disposto a ouvir um Deus que não é domesticado. É interessante que em todo o anúncio, nos primeiros versículos, ele vai falando: olha, Deus vem, e ele bagunça o negócio, e ele não vai se calar. Mas a gente vê no finalzinho do texto que durante muito tempo Deus esteve calado. E há determinados momentos na nossa vida, determinadas horas, que Deus se cala mesmo. Que Deus fica quietinho. O pastor Paulo sempre falava isso, né? Deus, às vezes, ele não responde a nossa oração para ver para onde vai o nosso coração. E é verdade. E o grande perigo da gente ser o povo de Deus é que a gente acha que com o nosso culto, com o nosso ritual, a gente consegue criar um Deus que se acomode na nossa vida, que se acomode na nossa rotina. Ele diz o seguinte, versículos 7 e 8. Escute, meu povo, e eu falarei. Está aqui um Deus que está querendo falar. Ó Israel, e eu testemunharei contra você. São palavras duras, eu sei disso. Mas ele se identifica, ele fala: eu sou Deus, o seu Deus. Não o repreendo pelos seus sacrifícios, nem pelos holocaustos que você continuamente me oferece. Ou seja, o culto estava acontecendo. Nós tivemos aí nessa pandemia um sacode nos nossos cultos. Ainda estamos há 1 ano e meio já, se não me engano, quase, com os cultos diferentes. Esse culto mesmo de quarta-feira. Mudamos os nossos rituais, alguns deles, mas Deus continua sendo Deus. Só que quando as coisas estão muito familiares, quando a gente está muito familiarizado, a gente se esquece de que Ele é Deus. Então, nessa noite, a pergunta que eu quero te fazer é: onde está Deus na sua vida? Onde está Deus na sua mente? Onde está Deus no teu coração? Onde está Deus nos teus propósitos de vida? Onde está Deus na sua fala? Onde está Deus nas suas atitudes? Onde está Deus para você? Porque eu não vou ler o texto todo, já lemos. Ele é um texto, como eu disse, duro. Mas esse Deus, ele é simples. Ele fala que todos aqueles animais, os sacrifícios, os novilhos, todo aquele sistema, ele não estava preocupado com aquilo. Ele falou: se eu precisasse me alimentar, eu não ia pedir comida para você. Todos os animais do bosque são meus. Esse é o nosso Deus. Ele se identifica: olha, sou eu que estou falando. Mas o que ele requer da gente? Ele fala no versículo 14: ofereça a Deus sacrifício de ações de graças. Amém?
Todo o nosso sacrifício hoje, ele é um sacrifício de gratidão, porque o preço já foi pago. A expiação já foi feita em Jesus Cristo. Cumpra os seus votos para com o Altíssimo. Tenha um compromisso com Deus. Tenha um compromisso com Deus. Antes de ter um compromisso com os homens, tenha um compromisso com Deus. Porque, o que ele diz? Deus se alegra. Olha o versículo 15. Invoque-me no dia da angústia. É isso que ele quer. Ele está falando, eu não estou preocupado lá com os seus rituais nos quais você tem o controle. Agora, no seu pior momento, pode vir até mim. Isso me agrada. Invoque-me no dia da angústia. Eu o livrarei e você me glorificará. Amém? Então, se nós estamos aqui hoje, pode ser que a gente esteja aqui por dois motivos. Pode ser que você, que saiu da sua casa, veio até aqui porque você está no dia da angústia. Você está no lugar certo. Ou você que está acompanhando pelo YouTube, está sofrendo, está com algum tipo de angústia na sua alma, de dificuldade na sua vida, invoca Deus. Ele está te ouvindo, você não precisa de nenhum intermediário, você não precisa do pastor Diogo, amém? Para isso, não. Você não precisa de nada, é só você clamar aí. Você pode estar no seu quarto, você pode estar em qualquer lugar, e invoca a Deus. Se é o seu momento de angústia, clama a Ele, porque diz o texto que Ele livra. E depois eu tenho certeza que pode ser que você que esteja aqui hoje, esteja também com um motivo de gratidão, amém? Para glorificá-lo. Quantas vezes nessa pandemia nós sentimos medo de morrer, não é verdade? Você teve medo de morrer nessa pandemia? Eu tive, eu não tenho medo de falar não, eu tive. Falei, Senhor, será que eu vou pegar esse negócio e vou morrer? Os irmãos já sabem da minha luta, né? Obra, estou em obra. Falei, será, Jesus, que estou reformando essa casa, construindo a casa, eu não vou nem morar nessa casa? Será que eu vou morrer antes do coronavírus? Eu pensei isso, gente, me perdoa, se é pecado, deve ser pecado, né? Mas eu pensei. Mas hoje eu estou aqui com o meu coração cheio de gratidão, amém? Porque dia após dia Deus tem nos livrado. Deus tem cuidado da gente. Então Deus quer o nosso coração diante dEle, Deus quer a nossa vida diante dEle. E não sei se de repente eu morro antes de mudar para casa nova. Se não morrer de coronavírus, pode ser de outra coisa, né? Mas eu tenho Deus, amém? Deus continua comigo. Ele me fez perceber isso, que a presença dEle é o mais importante. Então, povo de Deus, ouça Deus. Ele fala, olha, não adianta muita coisa você repetir os preceitos. Não adianta muita coisa você ter nos lábios a minha aliança. É o que diz o versículo 16. Então, às vezes a gente fala muito de Deus. Mas onde está Deus na tua vida? Onde está Deus na nossa vida? Ele pega pesado. Ele diz no versículo 20, você se senta para falar mal contra o seu irmão. Você difama o filho da sua mãe. Então vamos parar de falar mal dos outros, amém? Vamos falar com Deus, amém? Vamos parar de falar mal de pessoas e vamos começar a invocar o nome de Deus na nossa vida. É isso que ele está dizendo. E aí o problema é que a gente acha que ele não está vendo. Olha o versículo 21. Você tem feito essas coisas e eu me calei. O que Deus está dizendo? Eu deixei você. E aí a gente começa a pensar que ele não está vendo, amém? A gente acha que Deus não está vendo. A gente fala mal dos outros, a gente murmurar. Mas ele está vendo. E por que a gente faz isso e acha que ele não está vendo? Porque a gente se acostuma com Deus. Como eu disse, você pensava que eu era igual a você. Mas agora eu repreenderei e porei tudo à sua vista. Tive uma experiência ontem na obra. Vou falar de obra um pouquinho, que eu estou vivendo. Eu estou também botando a mão na massa, amém? E ontem o irmão da igreja que está me ajudando lá a emassar as paredes, preparar para pintar, né? Aí a gente passou a massa, umas 2 semanas atrás, massa corrida. Ó, eu entendo disso também. Aí ontem a gente foi lixar, eu estava lixando todo bobo, todo feliz. Só que quando eles vão lixar, eles botam uma luzinha mais perto, além da luz do quarto, tem uma lâmpadazinha que vai... Rapaz, quando você bota aquela luzinha perto, você vê que o negócio não estava tão bom quanto você imaginava. Aí eu fiquei pensando que com Deus é assim. A gente vai se acostumando, vai dando o nosso jeito, né? Mas quando a gente se aproxima da luz, quanto mais a gente se aproxima de Deus, Ele vai
mostrando para a gente que aquele negócio que a gente achava, né, que a gente estava abafando, assim, meu filho, vem cá, pertinho da luz aqui, mais perto um pouquinho. Aí você vê que ainda tem um negocinho para você arrumar. E é para isso que Deus está chamando a gente, irmãos, para perto dele. Deus não quer matar a gente. Deus não quer o nosso mal. Pelo contrário, muito pelo contrário, Deus quer que a gente viva, mas Ele sabe que a gente só pode viver perto dEle, com intimidade com Ele. Então, eu não sei o que está acontecendo na sua vida exatamente, mas Ele está falando, mas agora eu repreenderei e porei tudo à tua vista, ou seja, Ele quer que a gente veja, para a gente melhorar. Deus não quer matar a gente, não quer mesmo. Deus quer que a gente viva. Deus tem uma palavra de vida para a gente. E a oração é isso, a oração é a gente ter coragem de se aproximar de Deus. E é muito fácil, como ele diz aqui, repetir os preceitos. É muito fácil a gente ter nos lábios a aliança de Deus. É muito fácil a gente, nada contra, eu faço isso às vezes, postar um versículo na rede social. Isso é muito bonito. Tatuar um versículo no corpo. Está na moda hoje tatuagem, né? Então, você pode tatuar, você pode falar, você pode fazer um monte de coisa com o versículo. Mas isso não é o suficiente. O que ele está dizendo, de que adianta isso? A gente tem que estar perto de Deus. A gente tem que ter Deus no nosso coração, na nossa vida, nas nossas atitudes. E eu termino com essa convocação do Senhor para a gente. Considerem, pois, nisto, vocês que se esquecem de Deus. Então, meus amados, está entrando aí no mês que antecede o aniversário da igreja. A gente tem muita coisa para comemorar da nossa história, para relembrar de tudo que foi construído, mas nós não podemos nos esquecer de Deus, que foi Ele que construiu a nossa história, que foi Ele que redimiu a nossa vida, que Ele é o maior interessado na nossa salvação, que Ele é o maior interessado no nosso resgate, que Ele é o maior interessado na nossa história. Então, que a gente não se esqueça de Deus. A gente pensa que, eu sei que essas palavras são duras, mas elas são palavras de vida, porque ele fala, para que eu não os despedace sem haver quem os livre. Deus não quer fazer isso, amém, meus irmãos? Deus não quer isso, pelo contrário. Como é que termina o texto? Versículo 23. Aquele que me oferece sacrifícios de ações de graças, ou seja, aquele que reconhece, é simples. Aquele que vem a partir da graça, aquele que vem e diz assim, olha, essa minha ação é uma ação de gratidão, esse me glorificará. Existia todo um sistema de sacrifícios, mas Deus quer um coração grato. E é o que prepara o seu caminho, aquele que se coloca na presença de Deus, aquele que busca a intimidade com Deus e não a familiaridade. Farei com que veja a salvação de Deus. Deus tem salvação para a gente. Deus tem salvação para a nossa vida. Deus tem redenção para a nossa história. Deus tem cura para a nossa vida. Deus tem cura para a nossa alma, Deus tem cura para a nossa mente, Deus tem esperança para os nossos dias, esperança para a nossa família. Mas a gente precisa deixar Ele ser Deus na nossa vida. Deus não é nosso pet. Você sabia que o mercado pet, com certeza, pet que vai de animalzinho, de bichinho, né? Cachorro, gato, tartaruga, peixinho, papagaio. Tem uma passarinha também, a calopsita, né? Isso não diminuiu na pandemia, isso cresceu na pandemia. Eu já vi uma matéria de uma revista, que não é cristã, falando que tem gente que trata melhor animal, já passou, esse mercado já ultrapassou o mercado de gasto com um bebê, com criança. Deus, por que as pessoas estão fazendo? Porque é mais fácil. Um animal que você cria, ele é um animal o quê? Um animal doméstico. Amém? Animal dá para domesticar. Criança não é verdade? Quem tem filho sabe, né? Criança é selvagem. Meus filhos são selvagens. É difícil, tem hora que ainda mais, né? Calma, não sei o que lá. Se você tirar do celular, então, ele fica mais selvagem, né? Aí você tem que aturar, deixa ele chutar bola, vai correr pela casa, vai gritar, porque criança não é domesticada, amém? A gente tenta domesticar, mas criança não se domestica. Muito menos Deus, amém, meus irmãos? Deus não é nosso animal de estimação. Então, quando a gente ora, Deus quer que a gente ore. Deus quer que a gente coloque diante dele os nossos anseios. Mas a gente não ora para controlar Deus. Eu não consigo
enxergar isso na Bíblia em momento nenhum, que o ser humano tem a capacidade de controlar Deus. O ser humano tem a capacidade de controlar os seus ídolos. Os ídolos respondem conforme a sua adoração. Os ídolos são produzidos por nós para atender os nossos anseios. Os ídolos entregam o que a gente espera que eles entreguem. Deus não quer isso. Deus não quer ser idolatrado. Deus quer ser conhecido. Deus quer ser amado. Deus quer se relacionar com a gente. Então, que a gente ouça esse despertar do Salmo 50, porque a gente vai lendo a Bíblia, né? A gente vai se acostumando com os versículos, e lá vem uma oração no livro de orações da Bíblia, que diz, opa, e Deus fala assim, opa, eu estou aqui, hein? Não se esqueçam de mim, amém? Deus vem numa quarta-feira dessa, no meio da semana, a oração serve para isso, para ter contato com Deus, não o Deus que a gente criou, o Deus da nossa cabeça, o Deus da nossa fantasia, Deus amoroso, Deus cuidadoso, Deus maravilhoso, Deus poderoso, Deus. De vez em quando ele aparece e fala assim, ops, pessoal, ei, estou aqui, hein? Eu existo. Mas, Senhor, eu canto para você, eu vou na igreja, eu sei os versículos. Ele fala, não, eu sei, legal, isso é legal, mas não se esqueça de mim, não. Né? Porque pode ser que naquele dia ele falou, eu preguei no teu nome, eu expulsei demônio. Ele falou, mas eu não te conheço. Então que a gente seja corajoso, amém? Para deixar Deus ser Deus na nossa vida. Para se aproximar dEle. Para se deixar ser maravilhado por Ele, surpreendido por Ele. Amém, amados? Graças a Deus por isso. Então vamos ficar de pé, vocês que estão aqui, os corajosos dessa quarta-feira. Um pouquinho frio, não está tão frio, né, gente? Já fez mais frio. Semana passada estava mais animado. E vamos orar. Vamos orar, depois eu vou passar aqui os avisos e a gente vai para o offline. O offline que é legal, não é verdade? O pessoal que está em casa que não nos ouça, né? Mas o offline é que o negócio fica bom. Vamos orar. Senhor, obrigado por essa palavra, Deus. Obrigado porque apesar de nós, apesar da nossa tendência a querer as coisas do nosso jeito, debaixo do nosso controle, apesar da nossa vontade de te domesticar, o Senhor é muito maior do que tudo isso. E o Senhor nos ama ao ponto de nos despertar para a Tua presença. Então venha e fale conosco, que o verdadeiro culto, que a verdadeira adoração, que a verdadeira oração brote em nós a partir do Teu agir. E que a gente não se engane achando que nós te provocamos, que nós que te tiramos da inércia. Pelo contrário, é o Senhor que nos tira da inércia. É o Senhor que movimenta a nossa vida. É o Senhor que nos chama a atenção para um relacionamento de amor, de salvação e de cuidado. Então estejamos nós aqui, ou aqueles que estão acompanhando em casa pela internet, que sejamos alcançados por esse chamado, por essa voz que vem na Tua palavra e do Teu Espírito Santo para o Teu povo. O Senhor quer falar conosco como povo, como comunidade, como coletividade. Que a gente ouça a Sua voz e que a gente trema na Tua presença e que a gente anseie pelo Teu agir na nossa vida. Nós oramos assim no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém? Irmãos, deixa eu dar um aviso, aproveitando que a gente está online ainda, sobre o projeto Semeando Vida. Ele vai recomeçar essa semana sua atividade quase normal, né, de entrega dos kits, mas, além disso, vão começar a ser agora uma nova fase, vão começar a ser feitas inscrições para o início de um projeto mais aprofundado de apoio escolar. Amém? Creio eu, principalmente, e está aqui, para as crianças da rede municipal que já são cadastradas, já são atendidas pelo projeto. Então, vamos começar essa semana, amanhã, a fazer inscrições para a gente começar, além de entregar o kit, a montar uns horários e fazer realmente um apoio escolar para essas crianças. Amém? Então, assim, o que nós precisamos? Primeiro, que você não cesse de orar por esse projeto. Amém? Se há uma esperança para a gente, essa esperança está nas crianças. Se há uma esperança de que existe um elemento transformador da igreja no mundo,
Deus tem, pelo menos a nós nessa igreja, nos dado essa visão, que ela é pela educação, que ela é pela transformação, pelas sementes que a gente vai plantando no coração dessas crianças, de princípios, de valores, de cidadãos melhores, de seres humanos melhores. Então, ore por isso. Não deixe de orar por esse projeto, de pedir que Deus dê sabedoria a todos os envolvidos, de que Deus envie trabalhadores para a seara. Não é isso que Jesus falou? A seara é grande, irmãos, é muito grande. Então, que o Senhor envie os trabalhadores. Você pode ser um desses trabalhadores, não está aqui no aviso, mas se você quer doar o seu tempo de forma voluntária, ajudando os professores, se você é professor de alguma matéria, procura a irmã Crislaine, ela vai te orientar ali pelos caminhos a quem você tem que procurar, enfim. E se você não tem o telefone da Crislaine, liga para a secretaria da igreja, procura a Rosa, e ela vai te encaminhar para que você possa contribuir. E de que maneiras, além da oração e do seu trabalho, você pode contribuir? Vamos ser bem prático aqui. A gente sempre gosta de estar lembrando para que você faça essa contribuição. Você pode doar lanches, biscoitos e sucos, trazer aqui na secretaria da igreja. Você pode trazer papel A4, que toda semana elas imprimem atividades aqui na igreja. E você pode doar também em dinheiro. Amém? Então, você liga para cá, fala com a Rosa, mais uma vez, ela vai te encaminhar para a irmã Crislaine, ou se você já tem o contato da Crislaine, pode ligar direto para ela, e ela vai organizar aí essa sua doação, vai te encaminhar para que você contribua com esse trabalho que é muito importante. Eu creio que ele é uma semente de algo que Deus já está fazendo, mas essa semente tem que cair em terra boa, amém? Então a gente tem que continuar com as doações, a gente tem que nutrir essa semente, a gente tem que continuar orando, continuar doando o nosso trabalho, nosso tempo, para que essas vidas, de fato, que começaram a ser transformadas num momento tão difícil como é esse da pandemia, já está menos difícil, continua difícil. Quem sabe os frutos que isso vai dar lá na frente, né? Já está dando frutos, essas vidinhas que já estão sendo acompanhadas. Então, por favor, não deixe de fazer a sua contribuição. Amém? Você que está em casa, esse é nosso pedido, nosso apelo. Então aqui eu já me adiantei no aviso. E se você quer trabalhar como voluntário no projeto, você procura a Viviane, a esposa do André. Se você quer fazer doação, você procura a Crislaine. Se você quer trabalhar no projeto, você procura a Viviane, que ela vai te orientar. Amém? Deus abençoe você que está em casa. Um ótimo restante de semana. E agora vamos nós aqui para a nossa reunião offline. Amém? Deus abençoe a todos.